As Sagradas Escrituras e os antigos escritores cristãos expressam com clareza que desde os tempos do Novo Testamento têm existido diversos ministérios na Igreja. A Igreja cristã tem sido caracterizada por apresentar 3 ordens distintas de ministros ordenados: a ordem do episcopado, a ordem do presbiterado e a ordem do diaconato. Os bispos continuam a obra apostólica de dirigir, supervisionar e unir a Igreja. Os presbíteros e os diáconos, junto com os bispos, participam do governo da Igreja, em seu trabalho missionário e pastoral e na pregação da Palavra de Deus. Aos presbíteros, cabe a função de ministrar os santos sacramentos e liderar as congregações locais em seu crescimento espiritual e na realização da missão. Aos diáconos, cabe a função litúrgica de assistir aos bispos e presbíteros na ministração dos sacramentos, a função de liderar o povo nas orações e na leitura da Palavra de Deus, e a função de buscar compreender e interpretar os anseios e necessidades do povo em seu contexto, levando essas necessidades ao bispo e à Igreja, e liderando a Igreja na resposta a essas necessidades. É responsabilidade especial dos diáconos ministrar, em nome de Cristo, as pessoas pobres, excluídas, enfermas, as que sofrem e as abandonadas. As pessoas escolhidas e reconhecidas pela Igreja como chamados por Deus ao ministério ordenado são admitidas às sagradas ordens por meio da oração solene e da imposição de mãos do bispo. Tem sido e é intenção e propósito dessa Igreja manter e continuar essas ordens, e, por isso, os ritos de ordenação e sagração são estabelecidos. A nenhuma pessoa é permitido o exercício das funções de bispo, presbítero e diácono nesta Igreja, a menos que assim tenha sido ordenado, com imposição de mão de bispos devidamente qualificados. É também reconhecido e afirmado que esses ministérios não são propriedades exclusivas desse ramo católico e reformado da Igreja de Cristo, mas dom de Deus para o crescimento do seu povo e proclamação do seu Evangelho por todos os lugares. Consequentemente, o modo de ordenar nessa Igreja há de ser, como tem sido, reconhecido por todo o povo cristão como adequado para conferir as sagradas ordens do episcopado, presbiterado e diaconato. Depois da madrugada e o frio que desabou, a janela me mostrou as cores no jardim e a beleza que além do que eu consigo ver traz pra perto de mim o sol que já nasceu. Disse a todos que sou amante da coragem, disse a mim mesmo que não há nada melhor que a verdade, disse a todos e fiz a minha prece, quebrei o copo onde houvera tempestade, eu vi a alvorada. Vou respirar um novo vento, acostumar de peito aberto. Eu vou cantar. Boa noite a todos e a todas. Muito bem-vindos a essa celebração especial de sagração de um bispo anglicano na cidade de Vitória. Glória a Deus por isso. Oremos. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos, e para quem segredo algum está oculto,
purifica os nossos corações e pensamentos com a inspiração do Teu Espírito Santo, para que Te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o Teu santo nome, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A igreja pode sentar, por gentileza. Nesse momento, o bispo eleito Eric, que será sagrado nessa noite, virá então até aqui à frente, juntamente com os apresentadores clericais, seu filho na fé, o reverendo Pedro Muniz, e a sua esposa, a reverenda Elionai Rodrigues, e também os leigos, a ministra Joyce, a ministra Caroline e a esposa do pastor Cícero, que é Bruna. Lembrando que foi o bispo quem escolheu vocês para apresentá-lo nessa noite. Reverendíssimo Miguel Shoa, bispo na Igreja de Deus, o clero e o povo da Diocese do Recife, confiados na direção do Espírito Santo, escolheu Eric Rodrigues como bispo auxiliar na Diocese de João Pessoa. Por conseguinte, pedimos que imponha as mãos sobre o mesmo para consagrá-lo bispo na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Nesse momento, nós fazemos ciente diante dos apresentadores e do nosso bispo sagrante Miguel Shoa, que temos em mãos a documentação necessária em que, no sínodo extraordinário na Diocese de João Pessoa, o reverendo Eric Rodrigues e também o reverendo Miguel Horácio Bandeira de Melo, eles foram eleitos bispos auxiliares da Diocese de João Pessoa, e apresentado a documentação para a província, nós recebemos também o comunicado do Colégio de Bispos, na pessoa do nosso reverendíssimo bispo primaz na Igreja Anglicana no Brasil, Miguel Uchoa. Ele informa que o cumprimento do artigo do cânon 16 dos cânones gerais, e tendo se reunido no dia 3 de abril, o Colégio Episcopal da Igreja Anglicana no Brasil homologou as eleições episcopais da Diocese de João Pessoa, e em concordância, todos os bispos em atividade manifestaram a sua anuência e juntos homologamos as referidas eleições. E assim hoje estamos aqui para fazer a sagração do bispo Eric Rodrigues. Agora o bispo eleito vai fazer uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu, Eric Rodrigues, eleito bispo na Igreja Anglicana no Brasil, Diocese de João Pessoa, declaramos solenemente crer que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e contêm todas as coisas necessárias para a salvação, e prometemos nos conformar com a doutrina, disciplina e o culto desta igreja. O bispo Eric assinou a declaração de princípios na presença de todos os bispos, o qual nós damos anuência. Agradeço aos apresentadores, podem voltar aos seus lugares, e juntos agora nós vamos ter um tempo de louvor e de adoração ao Senhor. Quando Jesus estender a sua mão, vocês podem se assentar. Temos a liturgia, a litania de ordenação. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, todos de todo mal e dano, do orgulho, da vaidade e da hipocrisia, da inveja, do ódio e da malícia, de todas as más intenções, do amor ao dinheiro, da dureza de coração, do desprezo pela tua palavra, dos pecados do corpo e da alma, dos enganos do mundo, todos
Livra-nos, bom Senhor. Governa e dirige a tua santa igreja. Enche-a de amor e verdade. Traz unidade, coragem de pregar o evangelho em todo o mundo e de fazer discípulos. Ilumina os seus ministros com sabedoria e conhecimento, para que, por suas vidas e ensino, proclamem a tua palavra. Dá ao teu povo a graça de ouvir e de acolher a tua palavra, e de produzir frutos do Espírito. Conduze ao caminho da verdade os que estão no erro, fortalece os que estão de pé, ampara os fracos, levanta os que caíram, e ajuda-nos a triunfar sobre o mal, todos. Ouve-nos, bom Senhor. Por todo o clero, para que preguem e vivam com fidelidade a tua palavra. Guia os dirigentes das nações nos caminhos da justiça e da paz. Ajuda-nos a usar os recursos de todo o universo para a tua glória e para o bem da humanidade. Todos. Ouve-nos, bom Senhor. Ajuda e conforta os abandonados, enlutados e oprimidos. Protege-os que viajam e os que se encontram em perigo. Cura os doentes do corpo e da alma e provê aos sem-abrigo, aos famintos e aos pobres. Mostra a tua misericórdia aos prisioneiros e aos refugiados e a todos os aflitos. Perdoa os nossos inimigos, perseguidores e caluniadores, e converte os seus corações. Todos, Senhor, tem misericórdia de nós. Que te dignes abençoar a este nosso irmão eleito bispo, e derrame sobre eles tua graça, para que assim possa desempenhar devidamente este ofício, a que têm sido chamados para a edificação da tua igreja, e para honrar, louvor e glória do teu nome. Todos. Ouve-nos, bom Senhor. Onipotente Deus, que por teu Espírito Santo tens instituído diversas ordens de ministros em tua igreja, olha com olhos de benignidade a estes teus servos, chamados agora à obra e ministério de bispos. Conserva-o em tua medida da verdade, de tua doutrina, e cobre-o de pureza de costume, que com suas palavras e ações possa ele servir-te com fidelidade nesse ofício para a glória do teu nome, edificação e reta administração da tua igreja, pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Todos. Convidar a igreja para se assentarem. A gente vai fazer a leitura do Antigo Testamento, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 55, dos versos 6 em diante. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem-no agora, enquanto ele está perto. Que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor, para aquele que tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois ele os perdoará generosamente. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois, assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. A chuva e a neve descem dos céus, e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e para os famintos. O mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que eu desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Vocês viverão com alegria e paz. Os montes e as colinas cantarão e as árvores do campo baterão palmas. Onde antes havia espinhos, crescerá o cipreste. Onde antes havia urtigas, brotará a murta. Isso resultará em glória para o nome do Senhor. Será sinal permanente que nunca será destruído. Palavras do nosso Senhor. Em reverência à leitura do Evangelho, fique de pé no seu lugar.
Leitura do Novo Testamento que está em Hebreus 12, versículo 1 ao 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha, de todo o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Palavras do Senhor. O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus 20, 21, 28. Ele perguntou: que queres? Ao que ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Jesus respondendo disse: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que hei de beber? Eles responderam: podemos. Então lhes disse: sim, bebereis de meu cálice. Todavia, sentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais meu Pai o destinou. Ouvindo isso, os 10 ficaram indignados com os 2 irmãos. Mas Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores das nações as dominam, e os grandes a tiranizam. Entre vós não deverá ser assim. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. E o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servo. Desse modo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. O Evangelho do Senhor. Oremos, irmãos. Senhor, que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, rocha minha, Redentor meu. Amém. Mais uma vez, muito boa noite a todos e a todas. É muita alegria do nosso coração nessa noite. Nós recebemos vocês aqui, os que vêm de longe, os que vêm de perto, os que são daqui, nessa noite tão especial, para juntos nós agradecermos a Deus por mais esse passo dado pela nossa Igreja Anglicana no Brasil, na sua missão de proclamar Jesus com fidelidade a todos. Então, assim, no nome da Igreja Anglicana no Brasil, eu saúdo todos vocês, todos os presentes. Nós somos juntos a Igreja de Jesus Cristo, e é em nome dessa igreja, em nome desse Jesus, que nós estamos aqui hoje. Meus queridos, todos nós temos sonhos, não é verdade? Todos nós temos. Todos nós temos desejos, aspirações. Boa parte das vezes são esses desejos, essas aspirações que nos movem, que nos fazem dar um próximo passo, acordar no dia seguinte, investir no próximo investimento, na nossa caminhada. Todos nós guardamos no coração o que nós queremos ver acontecer, queremos ver realizado. Isso é muito bom, isso nos move como seres humanos, como cristãos e como igreja. Eu, pessoalmente, tenho sim visões, tenho desejos, e o principal dos meus desejos, o meu sonho, se eu posso dizer assim, o principal deles é poder alinhar toda
todos esses meus desejos, tudo aquilo que eu faço, que eu desejo fazer, que eu pretendo, que eu imagino, que eu projeto. Alinhar tudo isso com a vontade de Deus, o propósito de Deus. Se não for assim, e se não for assim, eu estou correndo contra o vento, apenas. Porque a Bíblia diz, e nós lemos aqui o profeta dizer, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os seus caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Cientes disso, todos nós devemos correr essa carreira de maneira que possamos alinhar com o propósito de Deus. Por isso eu creio que é muito importante pensar nesse alinhamento, especialmente alinhar os meus sonhos com os sonhos de Deus. Deus sonha também. Deus tem projetos, planos. E o desejo dele, o que é interessante, é que nós alinhemos esses nossos projetos com o que ele está pensando, com o que ele está querendo. Quando nós fazemos isso, nós dizemos que o céu beijou a terra. O céu beijou a terra. Eu quero chamar você hoje, se você ainda não está fazendo isso, a fazer o mesmo. Mas nessa noite nós temos um momento, ou 2 momentos muito especiais, como igreja, como povo de Deus. Nós desejamos ser esse povo abençoado, esse povo de Deus, esse povo que ama a Deus, esse povo que louva a Deus, que segue a Deus, que obedece a Deus. Mas por outro lado também, nós somos indivíduos, nós somos seres viventes criados à imagem e semelhança de Deus individualmente, cada um com suas marcas, com suas características. E cada um de nós que está sendo levado a esse propósito de alinhamento, nós temos aqui hoje um de nós, um desses seres humanos, cristãos, um entre nós está hoje sendo sagrado bispo na igreja do Senhor. E olha, gente, isso é muito sério. Isso é uma coisa muito séria. Isso requer ouvir muito a Deus. Para chegarmos aqui, nós ouvimos muito a Deus. Nós consultamos muito o Senhor. Eric não foi escolhido para o episcopado por nós. Nós ouvimos a Deus para escolher Eric, bispo da igreja do Senhor. Por isso eu quero direcionar minha palavra hoje à igreja, à família de Deus, como coletivo, mas também eu quero dar alguns conselhos, se eu posso chamar isso de conselhos ao povo de Deus e aos filhos de Deus, aos indivíduos, a cada um de nós, que muitas vezes dá um conselho geral, mas tem aquele conselho que é para mim mesmo, para eu, pessoalmente. Então, primeiro eu vou à família de Deus, a família de Deus, a igreja do Senhor, aqui reunida. Igreja, povo diverso. Se há uma igreja anglicana nesse país que é diversa, é essa que nós estamos agora. Se há um povo diverso, é esse povo que se reúne aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas como diversidade, nós nos incluímos nesse povo. Nós somos igreja, nós somos família da fé. A alegria sua é a minha alegria. A luta sua é o meu motivo de oração. E assim nós nos alegramos com os que se alegram e também choramos com os que estão chorando. Aí nós somos igreja. Uma vez nós estávamos numa reunião do clero e o pastor Eric estava conosco e falávamos do avanço da igreja aqui e ali. Eu nunca esqueço que o pastor Eric pediu a palavra e disse: cada vitória, cada alcance, cada avanço que foi citado aqui, eu me alegro nele. Porque é a minha igreja também. É a minha família que está crescendo. É a minha família que está avançando. É a minha família que está fazendo a obra de Deus. Ali
ele já vinha dando sinais de um pensamento que vai um pouco além do normal, do regular, que eu não chamo normal, mas do regular no meio do povo. Ali ele já dizia para que veio. Ali ele já dizia, eu penso como você pensa, eu me alegro com o que você se alegra, eu choro com o que você chora. Isso é família de Deus. Então, se eu posso dar alguns conselhos, o primeiro conselho que eu quero dar a você, como igreja, é sejamos uma igreja corpo. Uma igreja corpo. Uma igreja que quando o dedão direito tropeça, leva uma topada, a mão sente a dor também. Uma igreja quando os meus pensamentos se alegram, o restante do corpo também se alegra. Nós não somos e não deveremos desejar ser uma mera organização. Nós lutamos contra isso. Não é porque a igreja é uma instituição que ela se institucionaliza nos seus veículos, na sua prática. Não. Somos sim uma organização, somos sim uma instituição, porque a sociedade requer isso e nós queremos andar dentro do modelo que a sociedade requer. Mas nós não somos uma organização, nós somos um organismo, somos um corpo. Entendam isso, nós somos um corpo. E isso faz uma imensa diferença no que diz respeito à maneira de viver, à maneira de atuar, à maneira de ser igreja, de ser família. Igreja como povo santo, escolhido para trazer as boas novas de Deus. E que atua como um corpo em todas as suas dimensões. Nós queremos ser isso, um corpo. 1 Coríntios, Paulo diz, no capítulo 12, ele diz, pois todos nós, e ali ele está falando sobre dons, ele diz, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos nós temos bebido de um mesmo espírito. O espírito que você bebe aqui é o espírito que eu bebo lá em Jaboatão dos Guararapes. O espírito que você bebe aqui é o espírito que nós bebemos lá em João Pessoa, em Campina Grande, no Ceará, no Rio Grande do Sul, no Paraná, entre os refugiados. É o mesmo espírito, é o que nos inspira, é o que nos move, é o que nos anima. Então nós somos corpo, somos um corpo no sentido local, quando na comunidade menor nos unimos, atuamos de maneira que possamos interagir, partilhar os dons, habilidades, carismas, crescer a imagem e semelhança de Cristo, como Ele quer, como discípulos seus que somos, na dimensão local. Mas somos também um corpo no aspecto maior, onde como igreja de Cristo também partilhamos a missão global. Nós somos locais e somos globais. E não há, com toda a humildade, eu digo isso, não conheço um corpo denominacional cristão nesse planeta que tenha essa dimensão global mais do que essa nossa sofrida e lutadora igreja anglicana. Nós somos muito globais. O bispo Eric foi agora, esse tapete aqui, deixa, esse bispo Eric aqui, para ser sagrado, os nossos cânones estão escritos lá, é lei canônica. Eu, como bispo primaz, eu preciso comunicar ao Conselho de Bispos Primazes do mundo que nós aqui, em Vitória do Espírito Santo, hoje, estamos sagrando, elegemos, estamos sagrando um bispo e ter a anuência deles, o aleluia deles, o glória a Deus dele. Nós somos um corpo, somos uma família, somos um corpo como igreja local e como igreja global. Nós queremos ser uma igreja orgânica. Um corpo tem que ser orgânico. A gente precisa entender isso cada vez mais. Ser orgânico não significa nada além de facilitar os instrumentos de comunicação, de facilitar a burocracia e deixá-la de lado no máximo possível para termos relacionamentos saudáveis, para termos encontros, para termos reuniões, para termos sínodos que falem do coração da igreja, e não de relatórios, e não de atas, e não de decretos. Não. Nós somos uma igreja orgânica. Um arcebispo da nossa igreja, do mundo, me perguntou uma vez,
como vocês estão construindo a igreja no Brasil? Eu respondi para ele, da maneira mais simples e da maneira mais orgânica possível. O que é que significa isso, Miguel? Significa que nós facilitamos todos os processos para se alinharem o máximo com o Evangelho, se alinharem o máximo com a palavra de Deus, com a simplicidade, com os mecanismos orgânicos, são os mecanismos onde nós priorizamos, como eu disse, relacionamentos. Organicamente nós estamos orando e discutindo no Colégio dos Bispos sobre os próximos bispos que iríamos eleger já há alguns anos. O nome de Eric começou a aparecer, o nome do Miguel também. E aí nós estamos amadurecendo isso. Não houve nenhum decreto, não houve nada disso. Nós não fizemos nenhuma política, não fizemos nenhuma campanha, não houve nenhum guia eleitoral, não houve nada disso. Porque nós estamos rejeitando esse modelo competitivo de ser igreja. Se nós somos corpo, o meu braço, a minha mão, o meu pé, precisa concordar com a minha cabeça, senão vai ser um desengonçado que vai andar por ali. Quando eu ando por aqui, o meu cérebro está trabalhando para que eu siga esse tapete de maneira, organicamente, de maneira alinhada. Não precisou nenhum decreto, não precisou nenhuma votação, não precisou nenhuma campanha do pé contra o outro. Esse pé vai pela direita, esse pé tem que puxar para o lado de cá. Não houve nada disso. O que é que há? A oração, há conversas, coloca-se diante de Deus e juntos entendemos. Porque somos corpo. Isso é ser orgânico. É nesse sentido que nós dizemos que o bispo Eric não está sendo sagrado bispo de Vitória, no sentido lato sensu. Não está sendo sagrado bispo de Vitória. Ele está sendo sagrado hoje bispo da Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Ele está sendo sagrado bispo numa linha de sucessão, que nós não somos também institucionalistas nisso, mas nós sabemos que há uma linha de sucessão que vem do período apostólico. Isso aqui é um rito apostólico, é um momento apostólico. Nós estamos apenas cumprindo aquilo que vem do tempo dos apóstolos, dos primeiros apóstolos e dos apóstolos que foram sucedendo, e dos pais da igreja, e da história abençoada da igreja, e das lutas da igreja, com seus bispos em todo canto. Um dia eu estava conversando com o bispo de Alexandria, no Egito. Eu disse para ele, olha rapaz, você deve ter muito orgulho, porque você é bispo de Alexandria. Eu sou bispo de Recife. Você é bispo de Alexandria. Os seus colegas, aí eu fui sentar na catedral lá, nas cátedras, tem o nome dos bispos, dos pais do deserto, dos bispos do Egito, de Alexandria, de toda aquela região, tem o nome deles assim nos assentos. Aí eu disse para o Sami, é o nome dele, Sami, eu disse, Sami, eu tenho inveja de você, você é bispo de Alexandria, você é colega de alguns caras que a gente lê até hoje, mas eu sou seu colega. Aí eu estava conversando numa reunião que eu fui um dia desse, há muito tempo, algum tempo, e um pastor de uma igreja independente, que é muito meu amigo, e ele é um fã da igreja anglicana, e ele é um leitor, quanto mais, ele é um leitor, como é que chama? Compulsivo do N.T. Wright. Eu falo assim, do N.T. Wright, é meu colega, né? Vai ser seu colega daqui a pouco. Aí ele disse para ele, Miguel, você é bispo anglicano? Então você é colega do N.T. Wright? Sou meu colega. Nunca vi, nunca falei com ele. Nunca tomei um café com ele lá na âncora, mas é meu colega, e vai ser daqui a pouco colega do bispo Eric, porque nós somos corpo, somos igreja corpo. Sejamos igreja corpo, sejamos uma igreja serva, povo de Deus, sejamos uma igreja serva. Jesus, quando esteve nesse mundo, ele disse algo que deve servir para nós, para nos nortear. Qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Nós não estamos aqui sagrando um monarca.
Nós não estamos aqui sagrando alguém que vai vestir agora uma roupa, que vai botar uma coroa, que vai ficar diferente de todo mundo, que vai ter que botar um tapete desse aqui agora todo domingo na âncora, para que quando ele vier, vem aquele tapete, você toca uma trombeta ali, que vai tocar e ele vai chegar aqui. Não. Nós estamos sagrando um irmão em Cristo, que foi escolhido para ser bispo da igreja. Uma igreja serva é aquela que coloca, ou que se coloca como fermento na massa, que faz crescer o pão. O fermento é algo tão pequeno, né? Pouquinho ali, mas leveda e faz crescer a massa. Nós queremos ser essa igreja serva, nós somos esse fermento aqui nessa região, queremos ajudar a crescer a massa de crentes que existirá e crescerá aqui nessa região sudeste. Uma igreja serva, uma comunidade serva que nós queremos ser, ela é a igreja que é sal e luz, que retém o deteriorar daquela carne, conservando aquela carne. Assim nós queremos ser o sal suficiente para impedir que a sociedade se deteriore, indo nesse caminho já. Nesse tempo, receba a palavra de Deus, que essa sociedade possa ser alvo da nossa igreja serva, que possamos livrar do pior de tudo, que é uma vida sem Deus. Mas queremos ser luz também, luz no meio de tantas trevas desse mundo, de tantas trevas que nos são colocadas em nosso dia a dia, as trevas da injustiça, da opressão, de tanta mentira, de tanto engano, como amantes da verdade libertadora. Nós queremos ser luz de verdade aqui. É essa igreja que a gente quer ser. Que temos sido, mas queremos ampliar a nossa influência. Queremos ser o bom perfume de Cristo, que influencia, que ocupa os espaços, que marca a presença, que não dá chance a ninguém de dizer que não teve uma oportunidade de ouvir a boa nova de Cristo. Uma igreja serva não é uma mera espectadora da desgraça. É uma igreja que faz acontecer e que às vezes até chega a incomodar, como a verdade incomoda. E como foi dito dos irmãos lá em Atos, quando disse, aqueles que estão transtornando o mundo chegaram também por aqui. Aqueles que estão transtornando Vitória, chegaram lá em Vila Velha. Aqueles que estão transtornando Vitória, chegaram lá em São Paulo, chegaram no Rio de Janeiro, chegaram em Itatiaia, chegaram lá em Resende, chegaram em Paraná, em Curitiba, no Brasil todo. Nós queremos pregar Jesus Cristo de maneira fiel a todos, sendo essa igreja serva. Queremos servir, é o nosso maior e primeiro serviço, é anunciar a palavra de Deus. Anunciar esse evangelho, essa palavra salvadora, da qual nós não abrimos mão. Isso é ser uma igreja serva. Igreja serva não é se dobrar ao status desse mundo, não é se dobrar à cosmovisão desse século. Queremos servir, o nosso maior serviço é esse. A palavra de Deus sendo anunciada e nós não nos distanciando das pessoas feridas, de suas vidas emocionais maltratadas por esse mundo, sós, abandonadas. Nossa igreja serva é aquela igreja onde o amor flui, onde permeia, onde é intensamente vivido. Essa é a marca, essa é a identidade da igreja serva, como costumo dizer, esse é o nosso desafio. Mas se lembre, a igreja é a instituição imperfeita, mais perfeita que existe. Porque eu costumo dizer, filho, se você quer falar mal da igreja, procure outro ouvido, porque o meu não está disposto a isso. O meu não está disposto a isso. Nós somos uma família, e quem é parte da família sabe que tem um irmão que é uma peça rara. Mas eu não quero que ninguém maltrate esse meu irmão. Eu não quero que ninguém fale dele. Eu quero protegê-lo. Eu quero fazer o possível por ele. Por isso que nós somos uma igreja serva. É assim que nós assumimos como igreja imperfeita, mas sendo a mais perfeita possível. Como igreja também, como família, eu dou mais um conselho, que sejamos uma igreja perseverante. Perseverante. Eric, meu querido, povo daqui dessa cidade abençoada,
dessa região. Perseverança já é uma marca de vocês. Mas não se contente com isso. Amplie o seu anel de perseverança. Porque essa é uma marca que tem que estar estampada na testa, na face de cada cristão. Cada cristão. A história da igreja é escrita com sacrifício, com o sangue dos mártires, com a perseverança de gente como eu, como vocês, gente comum, gente que creu no poder dessas palavras, que fez com que elas acontecessem. É com perseverança que a igreja cristã ainda é a instituição que mais cresce no mundo. É a maior força voluntária desse planeta. Quem costuma me ouvir já ouviu isso, mas talvez aqui desse lado ou não viu ainda, eu vou dizer mais uma vez. Se você retirar a igreja deste mundo, desse planeta, num ato utópico que não é real, mas se você retirar a igreja, tudo que se relacione com a igreja for retirado desse planeta, esse planeta não subsiste há alguns segundos. Não subsiste porque a igreja sempre foi a instituição que deu o prumo e que tem o prumo e que deu o rumo a esse mundo, especialmente a sociedade ocidental. Os nossos valores, as nossas constituições, as cartas magnas, são todas escritas com base nas escrituras sagradas. Eu visitei uma vez o parlamento britânico. Fui convidado para um evento lá que eu ia falar sobre algumas coisas aqui do Brasil. E me levaram lá no lugar do parlamento, ali no auditório do parlamento. Aquele negócio, as arquibancadas de um lado, do outro, e uma mesa aqui. O parlamento britânico é algo único, é muito singular. E naquela mesa que vocês veem, às vezes, eles discutindo, aquela mesa ali tem uma caixa. Naquela caixa tem duas coisas. Até hoje, a Carta Magna britânica e o exemplar da Bíblia Sagrada. Ali dentro. E ainda que muitos deles, ou a maioria, quem sabe, não sei, ainda que não sigam, mas está ali, como prumo, como alguém pode um dia se levantar e dizer, um dia nós juramos ser fiéis a essa palavra, e nós estamos nos desviando dela. Igreja perseverante, escrita com sacrifício. Nós vimos ontem, o bispo Márcio nos trouxe uma palavra lá na Trindade sobre uma igreja diferente. A igreja de Atos 2, ela já foi algo muito diferente. Não havia na religiosidade judaica nada como comunhão, nada como partir do pão. Fazia isso uma vez por ano na Páscoa. Cada sábado, individualmente, eles vão ali e fazem aquela... Mas nada disso que eles faziam ali era comum. Não havia essa relação com Deus tão próxima. Não havia essas orações íntimas, onde eu me sento, onde eu me ajoelho, onde eu me deito, onde eu vou para a beira da praia, para a beira do lago, para o mato, para as florestas, para dizer Senhor, para clamar, para gritar, para chorar, para me alegrar. Nada disso havia. A igreja já nasceu como algo diferente. E perseverante, aquele que perseverar até o fim será salvo. Sejamos a igreja nessa região, na força do Espírito, na dependência da graça. Mas eu não acabei, não. Porque eu quero falar também a nós como indivíduos, como almas viventes, como povo de Deus, como esses que, pela fé evangélica reformada, têm uma relação confessional pessoal com o seu Deus, que tiveram um encontro pessoal com esse nosso Deus. Como é que estamos nos dando com a carreira que nos foi proposta? Eu não falo isso a esse clero apenas, mas todos nós temos uma carreira que nos é proposta de diferentes maneiras, em diferentes ênfases. Hebreus 12, que foi lido aqui, diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande número, nuvem de testemunhas,
Livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós. Analise você mesmo. E corramos com a perseverança a carreira que nos está proposta. Ela está diante de você. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não olhe para o outro lado, olhe para ele, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Não se cansem nem desanimem. Como nós estamos lidando, essa é a pergunta que temos que fazer, como estamos lidando com a nossa carreira, de maneira que possamos dizer, como Paulo disse, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Fizemos isso domingo passado, lá na nossa igreja, na Catedral Nacional, com o reverendo Maurício Coelho, que se jubilou oficialmente. Já tentou jubilar ele várias vezes e nunca deu certo. Dessa vez foi para valer mesmo, ele foi jubilado. Na primeira vez que ele tentou se jubilar, de lá até agora ele já construiu 3 igrejas. Por isso que eu disse ao sínodo, logo que eu fui feito bispo, vamos aumentar essa idade de jubilamento, porque eu não posso deixar que um servo desse, que nesse momento, com 73, 74 anos de idade, que eu não me lembro, estava construindo uma nova igreja. Não, vamos aumentar essa idade. E aumentamos. Para que ele tivesse a chance de terminar aquela igreja. Enquanto isso eu vejo, às vezes, muitos jovens. Eu vou falar, gente. Que antes de ir para o culto, olha para a janela, está chovendo. Está chovendo, está chovendo. E depois que teve uma inundação lá em Recife, toda vez que está chovendo, tem gente que liga para a igreja, vai ter culto? Vai ter culto? Minha mãe dizia, meu filho, você vai na chuva mesmo que você não é de brim para encolher, vá-se embora para a escola, vá na chuva. Mais um axioma. Você não é de brim? Brim é que encolhe, você não encolhe não, vá-se embora. Então, como nós, como esses servos que somos, vamos reconhecer que a vida, gente, é um milagre de Deus. É um presente. Por isso, sejamos pessoas leves. Vamos procurar o máximo possível. Eu não estou falando de dieta, você está entendendo? Vamos ser pessoas leves. Pessoas cheias de graça. Já basta, nesse mundo que nós vivemos, de tanto legalismo, de tanto julgamento, de tanta dor sem sentir a dor do outro, de tanta análise sem se colocar no lugar do outro. Seja uma pessoa leve. Olha o que disse a sabedoria de Eclesiastes. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. É a coisa mais simples do mundo. Nascer, receber um presente. Ninguém pode nascer sem que Deus tenha dado antes a vida. A vida não brota do nada. Então viva com gratidão. Viva com um coração grato. Tire do seu rosto as marcas daquele temperamento duro. Porque para construir a obra de Deus, nós temos que ser graciosos. O oposto disso, nós já temos muito e não queremos. O sábio de Eclesiastes diz também, de novo, descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem. Enquanto vive, desfrute da sua vida, desfrute da sua vida com Deus. Poder comer e beber já é motivo de alegria. Isso é simplicidade. Uma criança pode receber um presente e se encantar com a caixa e brincar com a caixa sem saber que dentro tem um presente lindo para ela. Abra seu presente, rasga a fita, rompa a caixa e se aproprie da vida, do chamado que Deus tem para você. Com leveza, com leveza. Nós podemos, o Evangelho é para ser anunciado com leveza, porque é o Evangelho da graça de Deus. Mas também é um conselho que eu dou para nós, cada um de nós. Vamos aprender a viver com
todo o nosso potencial, 100% da nossa potência. Uma vez eu estava na Alemanha, e estava na Alemanha tem, você deve saber, tem umas rodovias que chamam-se Autobahn. São rodovias muito largas e que não têm limite de velocidade. Você pode ir a 300 por hora. Se você comprar uma Lotus, um McLaren, você pode passar na velocidade que você quiser. E esse meu amigo estava comigo, ele tinha um Corsa. E ele botava o pé lá na frente, e o bichinho ia, mas só fazia assim, passava por nós. E eu perguntei para ele, por que aqui não tem limite de velocidade? Ele disse, Miguel, nós produzimos as máquinas mais brilhantes do mundo e nós queremos usar elas na sua maior potencialidade. A gente quer colocar tudo que a gente tem direito. Por isso que tem essas estradas assim, para a gente acelerar com toda a nossa potência. A vida é para ser vivida com toda a sua potência. Não se prive daquilo que Deus lhe deu, não se prive do potencial que Deus lhe deu, que pode ser hoje um potencial, mas precisa se transformar numa potência. Potencial é algo ainda escondido. Potência é algo que está em atividade. Viva acima da sobrevivência. Olha o que Tiago disse, você não sabe nem o que vai acontecer amanhã. A vida é como nuvem. Deixe sua vida nas mãos de Deus para realizar com Ele as grandes obras, mas deixe na mão dEle. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Filipenses 1, 22, 23. Quando eu estava no hospital recentemente, o ano passado, você sabe, eu tive uma infecção que Jesus ficou olhando para mim de perto. E nós ficamos 3 meses no hospital. E Deus, junto com minha esposa, a gente viveu ali momentos desafiadores, que não vale a pena contar agora, mas tem algo que marcou a nossa vida. Foi quando Deus deu uma palavra para ela e disse, a palavra é essa aqui, Filipenses. Você vai continuar vivendo. Você vai continuar vivendo. Porque essa igreja ainda precisa de você. E ele disse, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Deus nos deu essa palavra, não foi? Nós oramos ela por quase 3 meses, todo dia, crendo, até o dia que eu saí por aquela porta. Eu lembro que quando a fisioterapeuta ia no meu quarto, esse bispo aqui, esses aqui foram várias vezes lá, e eu não podia me levantar, mas eu disse para a fisioterapeuta, eu vou sair daqui andando pela porta. Ah, se Deus quiser, é isso mesmo, Deus quer. Eu vou sair daqui andando. E aí quando eu fui sair do hospital, recebi alta, aquela agonia toda, agonia é aquilo, agonia nordestina, chama de agonia, aquela empolgação. Aí lá vem a moça com um andador, a outra com a cadeira de roda, meu protocolo, eu disse a você que ia sair andando daqui. Foi isso que eu fiz. Eu tinha uma bengala, eu saí igual a Charlie Chaplin, a bengala, rodando a bengala. Passei por frente da enfermaria e disse, tchau vocês. Foi aquela festa. Saí andando. Porque Deus tinha dito, é necessário que você fique, filho. Vai ficar mais um tempo aí. Paulo faz isso porque ele tinha convicção. Paulo nunca fez hora extra, não. Gente. É o tempo que Deus teve para ele, ele usou com toda a sua potencialidade. Escolha construir para a eternidade. É outro conselho que eu dou. Escolha construir para a eternidade. Sei de tudo o que Deus faz, permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar. E disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Muito bem. Nós somos construtores de uma eternidade. Isso é algo muito maior do que a minha igreja. É muito maior do que a minha comunidade.
do que o meu ministério. O meu ministério nisso aí se torna algo menor, porque nós estamos construindo para a eternidade, que é muito mais ampla, vasta do que nós possamos imaginar. É algo muito maior do que a minha igreja, do que a minha cidade, ou do que a minha tribo. Eu não gosto quando chama o cristão aquela tribo de cristão. Não, tribo se isola. Tribo quer viver no anonimato. Nós não queremos isso. Nós somos povo de Deus, nós somos nação santa, nação, povo escolhido. Então use isso, seja um povo que constrói, uma pessoa que constrói para a eternidade. E receba a luz de Deus, para que os holofotes dos homens não façam falta para você. E agora eu olho para você, Eric. Receba a luz de Deus, meu querido irmão, para que os holofotes dos homens não te façam falta. Alimente-se, Salmo 90, de manhã com o seu temor, com o seu amor, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Quem quer viver bem e alegre a vida inteira, investe na eternidade. Renove seu compromisso com aquele que lhe chamou hoje, todos nós. Povo de Deus, vamos ser igreja, vamos ser corpo, perseverante, serva. Vamos ter uma vida presente, vamos usar o nosso potencial, vamos escolher viver na luz de Deus. E Eric, eu estou convicto, filho. Você quer ficar de pé? Fica de pé. Quero falar para você. Eu estou convicto, meu irmão, de que nós escolhemos a pessoa certa para um tempo como esse. Eu quero ver você voar. Quero ver você voar como uma flecha que voa. Eu quero ver você ir longe. E como seu bispo aqui, eu lhe atiro como flecha, na certeza de que as boas flechas vão sempre mais longe do que os arqueiros. As boas flechas vão sempre mais longe do que os arqueiros. Que Deus lhe abençoe. Momentos como esse me fazem ter orgulho de ser um bispo dessa igreja. Momentos como esse me fazem ter orgulho de um dia ter aceitado o ministério episcopal nessa igreja. Foi para isso que Deus me chamou, para tirar gente como você. Quando eu disse que você é uma das meninas dos meus olhos, eu não disse a todos. Um abraço. Vou falar com o bispo que está tomando café. Isso é uma igreja muito interessante. Todos de pé, irmãos. Vamos juntos aqui declarar nossa fé com o credo niceno. Creio em um só Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai, antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, consubstancial com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e encarnou do Espírito Santo, da Virgem Maria, e foi feito homem. Foi também crucificado por nós, sob o poder de Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu ao céu, e está assentado à mão direita do Pai, e virá outra vez com glória, a julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não será fim. E creio no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, procedente do Pai e do seu Filho,
o qual com o Pai e o Filho juntamente é adorado e glorificado, o qual falou pelos profetas. E creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Reconheço um só batismo para a remissão de pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Pode sentar, por favor. Meu irmão, o povo o escolheu e tem afirmado a sua confiança, aclamando-o em sua eleição, procurando ouvir a vontade de Deus. Um bispo na Santa Igreja de Deus é chamado para ser um com os apóstolos na proclamação da ressurreição de Cristo, na proclamação do Evangelho e no testemunho da soberania de Cristo como Senhor e Rei dos Reis. Sois chamado para guardar a fé, a unidade e a disciplina da Igreja, a celebrar e prover a administração do sacramento da nova aliança, a ordenar presbíteros e diáconos, e a se ajudar na sagração de bispos, e para ser em todas as coisas, um pastor fiel e um exemplo para todo o rebanho de Cristo. Com seus colegas bispos, você compartilhará da liderança da Igreja em todo o mundo. Sua herança é a fé dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, dos mártires e de cada geração que tem buscado a Deus com esperança. Sua alegria, Eric, será seguir aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Você está persuadido de que Deus o tem chamado para o ofício de bispo? Sim, eu estou. Filho, você crê que as Sagradas Escrituras contêm suficientemente toda a doutrina necessária que se requer para a salvação eterna, pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, e estás resolvido a extrair delas todos os documentos com que instruir o rebanho confiado ao seu cuidado, e não ensinar nem sustentar coisa alguma como de necessidade requerida para a salvação, senão o que unicamente se possa deduzir ou provar pelas Escrituras? Nessa persuasão estou, e disso estou convencido pela graça de Deus. Você se empenhará com dedicação ao estudo das Santas Escrituras e pedirá a Deus em oração que lhe conceda verdadeira inteligência, a fim de que, com seu auxílio, sejam aptos para ensinar e exortar com sã doutrina e convencer aos que contradiga? Assim estou resolvido a fazer, ajudando-me o Senhor. Você está também resolvido a desterrar e rechaçar com fidelidade e diligência todas as doutrinas errôneas e estranhas, contrárias à palavra de Deus, e a aconselhar e exortar os demais sobre isso, tanto em particular quanto em público? A isso estou disposto, ajudando-me o Senhor. E renunciará a toda impiedade, a todos os desejos mundanos, vivendo nesse presente século, sóbria, justa e piedosamente, de modo que sejais em todas as coisas um exemplo de boas obras para os demais, a fim de que o adversário fique confundido, não tendo nada mal que dizer de você? Estou pronto. Que o Senhor me ajude. Você conservará e promoverá, no quanto puder, a tranquilidade e o amor e a paz entre todos, e diligentemente exercitará tal disciplina, qual te é confiada pela autoridade da palavra de Deus e a ordem da Igreja? Assim o farei, ajudando-me o Senhor. Serás fiel em ordenar, enviar ou impor as mãos a outros? Se apresentará manso e será misericordioso por amor de Cristo, para com os pobres e necessitados e para com todos os forasteiros destituídos de auxílio? Assim o farei, ajudando-me o Senhor.
mostrará gentileza e compaixão para com os pobres e necessitados, estrangeiros necessitados de ajuda, pelo amor de Cristo? Assim o farei, ajudando-me o Senhor. Deus onipotente, nosso Pai celestial, que concedeu a boa vontade de fazer todas essas coisas, o conceda também as forças e o poder de cumpri-las, para que, aperfeiçoando em você a boa obra que começou, possais ser tido como aprovado e irrepreensível no último dia, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesse momento, o bispo eleito vai estar de joelhos. Toda a congregação pode estar de pé. É tradição da igreja que se cante um cântico de convite ao Espírito Santo para esse momento. E aqui nós vamos fazer exatamente isso. Adorar,
pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Eric, depois desse exame canônico, eu peço que o Deus onipotente, o nosso Pai Celestial, que o concedeu a boa vontade de fazer todas essas coisas, o conceda também as forças e o poder de cumpri-las, para que, aperfeiçoando em você a boa obra que começou, possais ter tido como aprovado, irrepreensível, no último dia, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Deus onipotente, Pai de misericórdia, que por tua imensa bondade nos concedesse a Jesus Cristo, teu amado Filho unigênito, para que fosse o nosso Redentor e Autor da vida eterna, que depois de haver consumado nossa redenção, com a sua morte, de haver ascendido aos céus, derramou seus dons sobre os homens, constituindo a uns apóstolos, outros profetas, evangelistas, outros pastores e mestres, para edificação e aperfeiçoamento da tua igreja. Concede, te suplicamos, a este servo a graça de ser sempre disposto a anunciar o teu evangelho e que use da autoridade que lhe é concedida para a salvação e restauração de modo equilibrado, como prudente servo, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina um só Deus por todos os séculos. Eric, receba o Espírito Santo para o ofício e a obra de bispo na Igreja de Deus, que agora te é confiada pela imposição das nossas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não te esqueças de despertar a graça que foi dada a você por exposição dessas mãos. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de domínio próprio. Amém. Nós vamos orar um pouco aqui pelo bispo ainda. Deus querido, obrigado pela vida do teu servo. Obrigado pelo privilégio de impor as minhas mãos sobre ele. Obrigado, Senhor, por teres chamado Eric para esse ministério. Obrigado por ter ele concordado em servir nesse ministério na tua igreja. Nós, como os bispos da tua igreja, em uma sucessão apostólica de séculos, que vai até a eternidade, nós nos regozijamos em poder fazê-lo bispo na tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta, servo. Agora o bispo agora sagrado será paramentado. Para isso, diversas pessoas vão trazer sobre ele os paramentos de um bispo. Bispo Eric, receba essa vestimenta como paramentação ao ministério episcopal.
Bispo Flávio traz a cruz. Meu querido irmão, reverendíssimo bispo, com esta cruz, lembra-te que aquele a quem você serve, na cruz, nos reconciliou pelo seu sangue. Ser fiel a Ele até o último dia que Ele te chama para a sua glória. Bispo Eric, mão direita, receba este anel. Cuide da noiva de Cristo, filho. Essa é a nossa missão e a nossa alegria. Cuida da noiva do Cordeiro. Como símbolo do ministério episcopal, Bispo Eric, filho amado, receba esse báculo em nome da Igreja Anglicana no Brasil, a diocese a qual hoje você serve como bispo auxiliar, que ele seja a direção que o Pai conceder, para que como líder desse rebanho, você possa conduzir. As ovelhas desgarradas, que você traga de volta ao aprisco, e que através desse báculo, o Senhor esteja liberando sobre você a autoridade e liderança necessária. Te amo, filho. Dá o gás. Eric, receba o que há de mais sagrado no seu ministério. As Sagradas Escrituras. Alimente o rebanho de Cristo. Entregue que Deus entregou ao seu cuidado. Guarde-os, defenda-os na sua verdade. Seja mordomo fiel da Santa Palavra e dos sacramentos. Deus Todo-Poderoso, essa é a tua palavra, Senhor. Que a mente de Eric esteja impregnada dela. Que ela desça da sua mente para o seu coração. Que seja transmitida em graça para o seu povo, para o rebanho, para aqueles que tu ainda vai trazer para o teu rebanho através desse teu servo. Nós colocamos as Sagradas Escrituras nas tuas mãos, querido filho, para que ela seja o teu guia, a tua bússola, que com ela você possa glorificar o nome de Jesus em meio a tudo e a todos, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Eu queria agora convidar a pastora Elionai, juntamente com as esposas dos bispos que estão aqui, a pastora Juliane, que é a esposa do Primaz, a postulante Jeane, que é a esposa do bispo Simões, e a esposa do bispo eleito, pastora Priscila. Elionai, nós estamos aqui, eu escrevi algumas palavras para você. Pastora Elionai, Leozinha para todos. Hoje inicia uma nova jornada na sua vida ao lado do Bispo Eric. Uma jornada com várias temporadas. Só vai acabar quando Jesus voltar ou o Senhor a levar antes. Você foi escolhida, sim, escolhida para uma obra excelente. Viver a linda missão episcopal ao lado do seu esposo. Missão essa de cuidar da noiva de Cristo. Nessa missão terão dias atribulados, sim, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos em alguns momentos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Isso tudo para que a vida de Jesus se manifeste também em você e na do Bispo Eric. Por isso, não desfaleça, filha amada. Mas ainda que o seu homem exterior, assim como essa palavra do apóstolo Paulo, o seu homem exterior se corrompa, o seu interior, contudo, se renove dia a dia. Porque a sua leve e momentâneas dificuldades, tribulações dessa vida produz um peso eterno para nós e para você
da glória de Deus, essa glória muito excelente. Não atente às coisas que você vai ver ou que você vai sentir, porque nós não somos guiados por isso. Somos guiados por aquilo que nós não vemos e por aquilo que nós cremos. E por você crer, que assim seja liberado da sua boca aquilo, as verdades do eterno. O justo pode ter muitas tribulações. Eu sei que nessa jornada vocês terão, sim, tribulações. A vida com Jesus, ela vai ter tribulação, sim, vai ter dificuldade, mas a gente vai ter bom ânimo. A gente vai ter a certeza que nós estamos no caminho certo. Vai ter tribulações, sim, mas o Senhor livrará vocês de todas elas. Essa é a nossa maior garantia. Essa lamparina que nós estamos aqui, a pastora Juliane vai passar para você. É um memorial que nós queremos entregar a você nessa data tão importante, para você lembrar que Jesus, ele é a luz. E você representa a luz de Cristo nesse mundo, que você possa iluminar a sua vida, a vida familiar, a vida junto com o Bispo Érico a este mundo. O Senhor é a luz brilha nas trevas e as trevas não há de ser derrotada, em nome de Jesus. Então, pastora Leozinha, levante-se e resplandeça, porque já veio a tua luz, Jesus, e a glória do Senhor já nasceu sobre ti. Que Deus abençoe. Nós queremos agora orar pela vida dela. Se você puder estender a sua mão direita, as pastoras aqui, as esposas do bispo, vamos orar juntos. Pai, obrigada. Obrigada por essa linda mulher que se levanta nessa noite, Deus, com um sim também. Sim ao lado do seu esposo, sim ao lado da tua igreja. Nós rogamos aos céus aquilo que o céu tem reservado para ela e que ela, junto com o seu esposo, Senhor, venha resplandecer a luz de Cristo nesse mundo, Pai. Que ela venha ser forte e corajosa para cumprir essa missão tão bela e excelente que o Senhor tem dado a ela e ao seu esposo, o Bispo Érico. Muito obrigada, e nós, como Igreja do Senhor, a abençoamos, como esposa dos bispos aqui, nós a abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Cabe a mim, como bispo primaz da Igreja Anglicana no Brasil, os meus colegas aqui presentes, apresentar a vocês o reverendíssimo Érico Rodrigues, bispo auxiliar da Diocese de João Pessoa, na Igreja Anglicana no Brasil, com esse certificado. É bonito. Que diz assim: fazemos cientes por meio desse instrumento que nós, reverendíssimo Miguel Ângelo de Andrade Uchoa Cavalcante, reverendíssimo Márcio Medeiros Meira, reverendíssimo Márcio Simões, reverendíssimo Flávio Odair, bispos na Igreja Anglicana no Brasil, na segunda-feira, 8 de maio de 2013, Anno Domini, na paróquia anglicana Âncora, na cidade de Vitória do Espírito Santo, na República Federativa do Brasil, e na presença de uma congregação de clérigos e leigos, sob a proteção de Deus Todo-Poderoso, sagramos bispo na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, Érico Rodrigues, com o uso do rito e forma do Livro de Oração Comum Brasileiro, edição revisada de 1662, dado e passada a assinatura e o selo dos bispos aqui presentes, o bispo Flávio, Miguel, Márcio e Márcio Simões. Recebamos, então, com todo carinho, o nosso novo bispo. Depois da madrugada e o frio que desabou, a janela me mostrou as cores do jardim e a beleza
sol que já nasceu. Disse ao medo que sou amante da coragem. Disse a mim mesmo que não há nada melhor que a verdade. Disse a todos e fiz a minha prece. Quebrei o copo onde houver a tempestade. Eu vi a alvorada. Eu vi a alvorada. Eu vi a alvorada. Eu vi a alvorada. Para, 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 vou respirar novo vento, anunciar de peito aberto. Eu vou cantar com meu sorriso, enfim, alumiar que chega perto. Eu vou viver a esperança que você me deu. É bem guiado a direção dos novos ventos. Eu vi a alvorada. Eu vi a alvorada. Eu vi a alvorada. Eu vi a alvorada. O preço dos meus erros foram por quem guia os meus dias, os meus passos. E essa fé na mãe desejo um dia arrasta perto que pra ninguém mais valia. Eu vi a alvorada. Eu vi a alvorada. Eu vi a alvorada. Eu vi a Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, meus irmãos, louvado seja Deus. Ainda de pé, com falta de ar, mas em pé, com muita alegria. O apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim: ouça isso, ouça isso. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Meus amigos, família de Deus, hoje é um dia muito especial para todos nós. É um dia de festa. Não só porque o Eric foi sagrado,
mas festa para a igreja no Brasil. O que nós vemos aqui é o cumprimento de uma promessa, que as portas do inferno não prevalecem diante da igreja do Senhor. O que nós vimos aqui é o Senhor dizendo: a igreja está avançando, a igreja está avançando, não porque ela está numa retaguarda se protegendo desse mundo, mas porque ela avança a passos largos. Hoje foi mais um passo dado, a igreja do Senhor tem mais um grande passo. E o que isso tem a ver, meu irmão? Eu não quero que você seja um espectador disso. Eu não quero que você apenas fale: que legal, que bacana, a igreja do Senhor está avançando, é mais um bispo. Não, nós somos um corpo, nós somos chamados a chorar as dores dos que choram e se alegrar com as alegrias dos que se alegram. Hoje é um dia de festa. Meu convite hoje para você não é que você dizime, porque você fez isso ontem, ou fez a sua igreja local. Hoje tem gente de muitas igrejas aqui. O desafio para você hoje é ofertar como nunca. Ofertar como nunca. Sabe por quê? A igreja está avançando e precisa de recurso para que essa obra continue. Essa catedral precisa de recurso. Entende? Nós queremos sim ser uma bênção missionária para o Sudeste. E você quer fazer parte disso? Ou você vai ser só um espectador? E a pergunta aqui não é o quanto você pode dar, como está o seu coração. É a motivação, é o que te move. Faz um ato de fé, meu irmão. De fé. Você não tem noção nos bastidores aqui o quanto de pessoas abriram suas casas, dedicaram o seu tempo, gastaram os seus dinheiros para estarem aqui. Vocês não têm noção. Eu quero desafiar você como corpo de Cristo, mesmo, a ofertar de forma generosa. Porque quando a gente está numa festa, a gente leva presente, não é isso? Para a gente aqui não é para o Eric. Nós, os filhos da fé, já somos um presente para esse Pai em Deus. O presente é você cooperar com o avanço do reino de Jesus, porque é isso que Ele ama. É isso que Ele ama. Então você hoje vai ser um instrumento do Senhor para que essa obra não pare. Amém? Então esse é o desafio. Você que disse amém, você está desafiado a ofertar como nunca ofertou, a ser parte no avanço dessa obra. Então nós temos aqui esse cesto. Se você tem dinheiro em espécie, você pode vir aqui à frente. Se não, tem um QR Code atrás das cadeiras. Eu acho que tem aqui também, ó. Então, informações é o que não falta. Tem uns envelopezinhos ali atrás também, à minha direita e no centro aqui, lá no fundo. Então você pode pegar envelope, se identificar e traga. Mas preste atenção, faça isso com alegria. Faça isso com gratidão, com louvor ao Senhor, porque a igreja do Senhor está avançando. E vamos fazer nesse mesmo espírito aqui de alegria. Amém? Vamos juntos, que Deus os abençoe. Senhor, tudo é teu, e do que é teu, nós te devolvemos, Pai. Obrigado. Meus irmãos, o mestre chama a VCA. Eu estou amando isso, de fazer a primeira coisa como bispo, é de convidar vocês para a mesa de Jesus Cristo. Vamos juntos? O Senhor esteja convosco. Elevemos os nossos corações. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Verdadeiramente é digno e justo, salutar e razoável que sempre, em todo tempo e lugar, demos graças a Ti, ó Deus Santo, Deus Pai Onipotente, através de Jesus Cristo. Por isso, com todos os anjos e santos, vos louvamos em uma só voz, dizendo, vamos. Santo, 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 é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Bendito e bem o nome do Senhor. Glória seja dada ao Altíssimo. Hosana nas maiores alturas. Senhor, nosso Senhor, Tu és verdadeiramente santo e fonte de toda santidade. Concede que pelo Teu Espírito Santo, de acordo com a Tua santa vontade, estes dons do pão e do vinho sejam para nós o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez que Ele, na noite que foi traído, tomou o pão e te deu graças, e Ele o partiu e deu a seus discípulos, dizendo, tomam, comam, este é o meu corpo que é dado por vocês. Da mesma forma, depois da ceia, tomou um cálice
e te deu graças e entregou-lhe, dizendo: bebam todos, este é o meu sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vocês e por muitos para o perdão dos pecados. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Juntos, então, meus irmãos, proclamemos o mistério da fé. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo voltará. É assim, ó Pai, recordando a morte de Jesus Cristo na cruz, o seu sacrifício perfeito, uma vez realizado pelo pecado de todas as pessoas, alegrando-nos, sua poderosa ressurreição e gloriosa ascensão, e esperando a sua volta em grande glória, celebramos este memorial de nossa redenção. Nós te agradecemos por nos considerares dignos de estar em tua presença e de te servir. Trazemos agora diante de ti este pão e este cálice. Nós te suplicamos que aceite este nosso sacrifício espiritual de louvor e ação de graças. Envie o teu Espírito Santo sobre o teu povo que se reúne em todo teu reino, todos aqueles que partilham deste pão e deste cálice, a fim de que nós, na companhia de todos os teus santos e santas, possamos te louvar, te glorificar para sempre, por Jesus Cristo, nosso Senhor, por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória te sejam dadas, Pai Todo-Poderoso, pelos séculos dos séculos. Amém, amém. Graças a Deus. Dê a mão quem está aí do seu lado, que é seu irmão e sua irmã. O Senhor costurou vocês com as vias de seu próprio sangue. Nós somos um corpo só, como nosso primaz pregou aqui. Somos um corpo. Sigamos em frente, meus irmãos. O Senhor não nos deixou órfãos nem sozinhos. Nos disse o que fazer e como fazer. Então, dizamos isso, oremos isso, vivamos isso juntos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Meus irmãos e irmãs, olha só, repare que a ceia não é feita com a uva que o Senhor Jesus criou no ato da criação de todas as coisas. É feito com vinho, que é ato da obra dos seres humanos. Ele escolheu a obra de alguém que um dia colheu a uva e esmagou, a fermentou, embalou, para que isso tivesse sabor. E o Jesus, que é Deus eterno, escolheu o símbolo da mão dos homens para ser representado aqui. O Senhor conta com o seu trabalho. O Senhor vai usar o símbolo das tuas mãos, aquilo que você escolheu fazer, para Ele ser reconhecido. Sabe quando você canta uma canção e fala assim, é Deus falando comigo, mas alguém teve que sentar e escrever, estudar, compor, para que Deus pegasse e falasse, me receba, me escute. O Senhor vai usar a obra de vocês, para que o nome dEle seja exaltado. O pão também. Lembra que Jesus se partiu para que você tivesse vida. Você vai e faça o mesmo. Se reparta uns com os outros. Se quebre. Doe seu tempo, sua vida. Esse é o lugar em que Jesus te trouxe para te dizer isso. Agora vai e se doe, sirva. Este é o corpo e o sangue de Jesus, meus irmãos. O Senhor vai usar vocês e o mestre chama, vem ceiar. Essa não é a mesa nossa, não é a mesa dos bispos, é a mesa de Jesus Cristo.
Nós já nos arrependemos, cantamos, celebramos o que Deus fez aqui, e agora é com você mesmo. É o seu chamado. Jesus está dizendo para você, vem ceiar comigo. Não se assuste se você sentir algo muito especial ao comer da mesa de Jesus. O Senhor vai curar muitos aqui hoje. Essa igreja aqui em especial tem tido um ministério importante, eu percebo. Gente desanimada, ferida, gente que não acreditava mais. Eu já me cansei, já fiz tanta coisa. Vocês não conhecem a minha história. Já liderei em tantos lugares, mas eu me cansei. E eu tenho visto aqui o Senhor renovar pessoas. Certo? E eu sei que Deus vai renovar muitos aqui hoje. É noite de salvação, o Mestre chama, vem ceiar. É isso. Oração pós-comunhão. Deus, nosso Pai, rendemos-te graças e louvor, porque quando ainda estávamos tão longe de Ti, foste ao nosso encontro em Teu Filho Jesus e nos abriu os portais da glória. Permite que nós, que partilhamos do corpo de Cristo, vivamos Sua vida ressurreta. Nós que bebemos do Seu cálice, levemos vida aos outros. Nós que somos iluminados pelo Espírito, sejamos luz para este mundo. Mantém-nos firmes na esperança que colocaste diante de nós, a fim de que nós e todos os teus filhos e filhas sejamos livres e que a terra inteira viva para louvar o teu nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E que a bênção do Deus Onipotente, do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Essa é uma igreja que tem certeza do amém, viu? Aleluia. Você pode sentar, por gentileza, só por um minuto. Queremos pedir desculpa pelo avanço da hora. Hoje é uma noite especial e eu vou pedir, por favor, a sua paciência. O bispo sagrado hoje, ele vai dizer algumas palavras, mas antes dele falar, a sua amada esposa, a reverenda Leozinha, a Mama Bishop dessa região, ela vai vir aqui para... Fica aqui que a tua esposa quer falar algumas coisinhas para você. Fica aqui. Chega para cá, Leozinha. Abre teu coração. Libera sobre o maridão. Quase caí. Eu falei, amor, eu preparo alguma coisa? Não precisa falar nada, não. Eu imaginei que eu não ia aguentar, porque eu ia chorar. Dito e feito, quem me conhece sabe. Mas eu acredito que hoje é um grande marco na Igreja de Cristo. Eu conheço o Eric. Eu conheço mais do que todos vocês aqui, eu acho. Porque os pais dele não estão aqui, acho que nem conhecem tanto igual eu conheço ele. E eu sei que a Igreja de Cristo fez uma ótima escolha. Eu só quero dizer para você que você continue sendo valente, corajoso. Ouça a voz do alto a te dizer, seja valente e continue tumultuando o mundo. É isso. Eu só quero falar isso mesmo para você. E eu te amo. Meus irmãos e irmãs, que bom estar com vocês aqui. Olha só, eu queria agradecer a todos vocês que vieram para cá. Alguns irmãos, hoje é uma segunda-feira. Eu sei que alguns irmãos trocaram seus trabalhos, alguns faltaram faculdade, alguns deixaram filhos em casa. O bispo Flávio, ele acabou de chegar, a esposa de um cursilho, eles foram para a igreja, trocaram os filhos e veio para cá. Tem gente trabalhando a semana inteira.
para que a gente pudesse estar aqui junto. Eu queria agradecer vocês pelo esforço pelo reino de Jesus. Eu sei que muitos vieram honrar a amizade que a gente tem e o favor de Cristo para vocês. Eu queria agradecer a vocês todos. Obrigado. Mas olha só, queria dizer uma coisa para vocês. Antes de ontem, na verdade, eu mandei um recado para o meu bispo, Márcio Meira, e falei assim, olha só, geral me perguntou assim, como é que está sendo para você? Eu falei, mas eu não tive tempo de pensar ainda essa coisa toda. E desde a eleição de bispo para cá, eu estou trabalhando muito. Nós estamos com um bebezinho de 1 mês em casa. Estou trabalhando muito aqui na igreja, em casa também. A gente dorme quando dá. E se não fosse minha sogra com a gente lá, acho que a gente nem estaria aqui de pé. Mas Aí os dias foram chegando próximos, e eu comecei a receber mensagem de tudo quanto é lugar. Hoje o Josias mandou um recado lá da Inglaterra, gente de vários lugares. E eu falei com o bispo assim, olha só, eu estou começando a ficar constrangido, porque eu não estou acostumado com tanta atenção assim. E, enfim, com isso tudo. Aí ele me lembrou de uma coisa muito importante, que trouxe muita paz, me colocou no meu lugar. Ele falou assim, Érico, você é um burro. Eu falei, amém. Porque ele falou assim, lembra que quando Jesus entrou na entrada triunfal em Jerusalém, e o burro podia olhar, ele falou, estão todos jogando suas capas para eu pisar em cima, estão todos jogando palmas para eu passar e pisar, estão se despindo para que eu pudesse pisar em cima disso, e gritando, Hosana, aquele que vem. Mas não era ele. Ele não disse isso, mas eu imagino os animais também da manjedoura, que poderiam pensar assim, olha só, chegou uma estrela aí, chegou uns reis, acho que esse estábulo está bombando aqui nessa região. E a manjedoura, se tivesse consciência, falou, olha, reis estão curvando diante de nós. Mas era Jesus. E eu sei que o desejo de vocês de me honrar também é uma sede por Jesus. Então eu queria dizer algo em nome de Jesus para vocês que vieram aqui. Nada disso foi em vão. O seu esforço não foi em vão. De todos vocês. Jesus vai usar vocês. Nós temos uma tarefa. Que noite é essa, afinal de contas? Eu fiquei pensando ali. Quando os meninos aqui vão tocar, eles afinam os instrumentos. Para que o som soe direito, soe melhor. Hoje o Senhor está afinando sua igreja. Para que ela soe melhor. Nós somos, como eu dizia, eu e o meu amigo o pastor, nós somos meninos de igreja. Eu nasci e fui criado nos corredores da igreja. E eu vou ser isso para sempre. A eternidade inteira. Porque é só isso que há para fazer de verdade. Jesus diz para você assim hoje, continue, persevere. Jesus é real. O Evangelho liberta. A palavra do Senhor é o que você precisa. Pregue, proclame. E mais do que agradecer a vocês, eu queria convocá-los. Porque, pelo que eu entendi, o que um bispo faz não é ficar só agradecendo. Eu quero fazer um convite a vocês. Doem todos os seus dias para o reino de Jesus. Conserte, abandone os pecados. Perdoe a todos. Os que te feriram e os que ainda vão te ferir, os que te abandonaram, os que ainda vão te abandonar, os que não te entenderam, os que te entenderam, não importa, perdoe a todos, sirva a todos, até que Jesus mande parar. Eu desconfio que Ele não vai mandar. Siga em paz. Eu abençoo vocês para fazer uma boa obra. Vamos juntos. Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria no poder do Espírito Santo. Aleluia!
luz da manhã, alvorada, o preço dos meus erros foram pagos, por quem guia os meus dias, os meus passos.